Aconteceu alguma coisa aqui que eu comecei o vídeo e do nada parou. Mas vamos lá, rapidamente. Hoje, mais cedo, eu gravei um vídeo, na verdade eu gravei dois, falando exatamente sobre esse tema. Mas, pensando melhor, refleti, falei assim, não, vai ficar confuso, é melhor gravar de novo, porque eu prefiro abordar a lei como um todo do que fazer por partes. Então, já vou preparando você, ó, se quiser, pega uma pipoca, um guaraná, porque esse vídeo vai ser longo. Chama a família, coloca no telão. Olha, eu me achando, né, super artista. Não, brincando, vamos lá. Esse vídeo, ele tá atrasado na visão das pessoas. Por quê? Porque a lei, ela entrou em vigor no dia 25 de agosto. Mas ele está atrasado de propósito. Que lei é essa? É a Lei 18/2022, que é um decreto que modificou a Lei 23/2007, que é a conhecida Lei de Imigração, ok? Essa lei, a lei de 2018, ela tem um dado histórico. Então, eu vou começar abordando com vocês por que ela existe, tá? De onde veio essa ideia. Gente, olha, no ano de 2021, mais precisamente, depois de uma reunião que aconteceu em Luanda, o primeiro-ministro de Portugal, o António Costa, foi a público dizer o seguinte: o primeiro-ministro anunciou este sábado que o governo vai levar já ao parlamento o acordo de mobilidade no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa, a conhecida CPLP. Quem são esses países? Ex-colônias, né? Porque todo mundo sabe, Portugal metrópole, é uma linguagem que a gente não usa mais, no entanto, tal como o Brasil, que é o país de maior expressão dentro dessa comunidade da CPLP, Portugal, na figura do colonizador, instituiu as colônias em vários países de África e no Brasil. E também tinha colônias na Índia, tinha colônias, até a própria Macau, que todo mundo sabe que é um pedacinho lá da China que fala português. Tudo isso era colônia de Portugal. Depois de um processo de descolonização, algumas perderam a referência da língua portuguesa, até porque Portugal perdeu muito território, e outras mantiveram, em sua maioria, as colônias africanas. Então, essas colônias africanas, uma vez instituído o país independente, formam a comunidade de países de língua portuguesa. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque o brasileiro, e talvez até a população em geral, ela tenha o hábito de achar que a lei é para ela. Se não, é porque agora a gente vai ter facilidade de entrar em Portugal porque alteraram a lei de imigração. Gente, a lei de imigração foi alterada, mas não foi para brasileiro, tá? Apesar do Brasil ser o povo imigrante mais presente, 80% da população imigrante de Portugal é brasileira. No último censo feito pelo CEF, nós temos um numérico de mais de 300 mil imigrantes em Portugal. Isso com registro. Eu imagino que esse número seja mais que o dobro, porque a gente não está considerando também as pessoas que têm dupla nacionalidade, ok? Além do fato de que existem pessoas que estão em busca de regularização, ou seja, estão no processo para obter a autorização de residência. Mas apesar de nós sermos a esmagadora maioria, existe um número de países cujo acesso a Portugal não é tão liberal quanto é para brasileiro. Ou seja, se você pensar em Angola, por exemplo, Angola não tem livre acesso a Portugal. Para que o angolano entre na União Europeia por Portugal, ele precisa de um visto temporário, que é um visto de turista. Vamos fazer uma analogia? Quando você vai para os Estados Unidos, você não precisa fazer o seu processo para obter um visto turístico para entrar legalmente nos Estados Unidos? É a mesma coisa que muitos países de língua portuguesa, à exceção do Brasil, precisam fazer para estar em Portugal. Então, quando a gente está falando sobre o acordo de mobilidade, apesar de nós termos acesso muito mais facilitado, porque não precisamos de um visto de turista para entrar em Portugal, isso não
abrange todos os países que fazem parte da CPLP. Então, achei importante a gente deixar isso daqui definido. Porque hoje, no dia 1º de setembro de 2022, a regulamentação dessa lei, que foi aprovada no dia 25 de agosto de 2022, que é a Lei 18/2022, alterou substancialmente um capítulo dessa lei que vai interessar a você que está assistindo o vídeo e tem interesse em vir para Portugal, ok? Que é um dado de referência profunda. Mas assim, eu estou fazendo uma análise da legislação no aspecto econômico, no aspecto jurídico, no aspecto social e no aspecto prático. Esse primeiro aspecto é no aspecto jurídico. Já vou tratar do aspecto econômico a seguir. Então, vamos lá. O Costa hoje regulamentou. O que significa? Que quando a lei foi publicada em 25 de agosto, ela tem um período para os serviços estarem adaptados à nova legislação. Ou seja, esse regulamento ele vai passar a vigorar a partir do dia 26 de setembro. São 30 dias. Sabe o que isso significa? Por que eu atrasei o vídeo? Porque não adianta eu ficar falando assim para vocês. Ei, olha, vai votar. Ei, votou. Ei, publicou. Mas por quê? O importante é, tá bom, quando que vai começar? E eu digo para vocês, só vai começar a partir do dia 26 de setembro. Não adianta você lotar consulado, VFS, qualquer órgão que esteja definido como responsável por tratar esses vistos, porque não vai adiantar nada. Se você der entrada agora no processo de visto de autorização temporária, de visto de entrada temporária em Portugal, você não vai estar abrangido pelo regulamento dessa lei, só a partir do dia 26 de setembro. Tá? Isso é um aspecto jurídico importante. A outra questão que eu queria abordar é a seguinte: quem são as pessoas que essa lei atende? Não é só o pessoal da CPLP, ok? Isso também é importante a gente tratar. Essa lei, ela definiu algumas diretrizes que são gerais e outras diretrizes que são específicas para a comunidade que eu acabei de me referir, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, galera. Aqui, tava na legislação da página. Ó, um aspecto importante sobre aquilo que a gente já falou. A presente lei procede ainda à 9ª alteração da 23/2007, que é a lei de imigração que todo mundo conhece, alterada, aí ela vai dizendo todas as leis que alteraram a legislação principal anterior, tá? Então, vamos lá. A execução, ela diz respeito na ordem jurídica interna do regulamento da União Europeia, ou seja, ela tem que estar conforme o regulamento interno da União Europeia, tá? Então, isso também é muito importante. Mas ela só vale para vistos naquilo que foi alterada no território português. Então, anotou o primeiro item. Só vale o visto de entrada para o território português, ok? Então, vamos lá. O acordo de mobilidade foi celebrado entre Portugal e o Estado terceiro. Artigo 10. O visto pode ser anulado pela entidade emissora, ok? Em território estrangeiro ou pelo CEF. Em território nacional e nos postos de fronteira, quando o seu titular seja objeto de uma indicação para efeitos de regresso ou indicação para efeitos de recusa de entrada. Por que eu estou tratando disso aqui? Claro que esse interesse não é de todos, mas existem pessoas que têm o visto carimbado no passaporte. Isso é uma garantia de entrada? Não. Como assim, Priscila? O CEF, a Polícia de Fronteira, tem autonomia para recusar, se assim ele entender que existe um impedimento para sua entrada no espaço Schengen, tá? Efeito de recusa de entrada ou de permanência se tiver registrado no sistema de informação.
no Sistema Integrado de Informação do CEF ou prestar declarações falsas no pedido de concessão do visto. Ou seja, claro que a gente está falando de uma exceção, mas é importante. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas cujo processo de visto foi autorizado. No momento que o CEF faz uma análise mais apurada, esse visto pode ser cancelado. Porque quem dá a autorização para esse visto que a gente está falando, que é o visto para procura de trabalho, não é o CEF. Quem vai autorizar esse visto é o consulado. A análise do CEF não vai acontecer como nos processos anteriores, ok? Então, isso é importante também a gente tratar. Mas não é para entrar em pânico, só estou tratando de uma exceção, porque ela está aqui e é importante eu falar sobre ela. Essa lei também vai abranger refugiados, aquela população que tem países que estão em guerra civil, a exemplo da guerra da Ucrânia, guerra entre países, guerra que efetivamente participam o exército, a militância das forças armadas do país. Então, essas pessoas também se beneficiam dessa alteração. Entrada e saída de menores vulneráveis, ok? Pessoas que estão pedindo asilo. Aqui também a gente tem uma determinação específica mais abrangente para essas pessoas. Tá? Aqui, o CEF, ele não inovou para os motivos de recusa de entrada. Então, são mais ou menos as mesmas da alteração do regime anterior, só que ele revogou algumas proibições, ok? Revogou o inciso 4º, 5º, 6º e 7º do artigo que tratava das proibições, que é o artigo 33, tá? Então, ficou mais abrangente. Agora, vamos lá. Vamos lá. Artigo 43. Sim. Se você pega a lei na sua versão crua, sem essa alteração, você vai ver que falta o inciso F do artigo 45. É esse aqui que é o diamante da legislação. O visto para procura de trabalho. Ou seja, no rol dos vistos para entrada no território português, a gente foi presenteado com esse. Esse visto vem no artigo 46 dizendo: para entrada temporária de residência ou para procura de trabalho são válidos apenas no território português. O que significa isso? Veja lá. Não é para nós. Nós temos permissão de transitar na União Europeia, nos países que nos dispensam de visto de entrada, pelo prazo de 6 meses, enquanto brasileiros. Mas lembra que eu falei que a lei é só para CPLP? Então, aquela pessoa que faz parte do acordo de mobilidade, entrou em Portugal com esse visto, vai poder ficar viajando pela Europa? Não, querido, não vai. Se você faz parte da comunidade europeia que precisava de visto de turista, comunidade CPLP, que precisava do visto de turista para ingressar em Portugal, você não vai poder, com esse visto, ficar viajando pela Europa achando que está dispensado, ok? Isso é importante. A gente tem que lembrar que o canal também não é só para brasileiros. Tem muita gente de outras nacionalidades que assiste. Outro ponto relevante desta lei diz respeito ao artigo 54, e é muito importante a gente tratar, que é o seguinte: esse visto permite o acompanhamento de familiar portador de um visto de estada temporária, exceto se tiver a finalidade de exercício de trabalho sazonal. Existe um visto de exercício de trabalho sazonal,
tá? Para quem não conhece, principalmente nas épocas de colheitas. Sem prejuízo do regime de reagrupamento, ok? Posso levar a minha mulher, Pode. Meus filhos? Sim. Mas você vai ter que obedecer, para essa situação, os requisitos da legislação. Então, lembra que eu falei que eu ia tratar dos aspectos econômicos? Então, olha aqui o que é importante. Agora, eu vou ler a regulamentação que foi assinada hoje. Deixa eu ver. Cidadãos da CPLP, esse é o aspecto econômico. Temos que ter, se eu tivesse esse negócio de editar vídeo, eu ia colocar assim, preste atenção, uma coisa bem para você ficar bastante atento, tá? Que é a seguinte, temos que ter imenso cuidado com essa permissão. Sabe aquilo que eu entendo que seja uma faca de dois gumes? Opinião pessoal de uma pessoa que entende minimamente do processo imigratório e das suas implicações, tá? O governo já aprovou o decreto que facilita a emissão de vistos em Portugal. A dispensa de apresentação de documentos e também de apresentação presencial para requerimento do visto. Ou seja, esse visto ele não vai precisar ser feito via presencial pelo consulado. O governo já avançou com a regulamentação das alterações da Lei de Estrangeiro, nomeadamente para operacionalizar o acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, cujo Brasil faz parte, ok? Os cidadãos ficam dispensados de apresentar seguro viagem válido. Lembrem-se de uma coisa, seguro viagem não é PB4, seguro viagem é seguro viagem, tá? E comprovativo de meio subsistência para ter um visto. Agora que tem que piscar, tá? Por quê? Os vistos de estada temporária, eles têm como exigência de concessão que você apresente os meios mínimos de subsistência. Vamos pensar um pouquinho à frente, tá? Vamos fazer esse exercício. Portugal precisa de mão de obra? Sim. Portugal precisa de pessoas em estado de mendicância? Não. Portugal precisa se tornar um abrigo para pessoas em estado de necessidade que não podem contribuir para o desenvolvimento do país porque não vão ter capacidade financeira de pagar os impostos e podem inchar o serviço de assistência social? Isso é um risco. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa que vê a publicação desse artigo dizendo, olha, agora não precisa mais de meio de subsistência, ela pega os seus, como é que eu vou dizer, suas economias, fica empolgada, dá entrada no pedido, compra uma passagem, o pedido pode ser concedido, porque não é automático, obviamente que vai pela análise da viabilidade e uma análise discricionária da administração, e fala, vou morar em Portugal. Sem condições. Vai fazer a precariedade da mão de obra, porque se aumenta a oferta de mão de obra, o que acontece com os salários? Porque assim, eu vejo isso no mercado da própria advocacia. Eu sou formada, tenho uma qualificação que eu posso, sem falsa modéstia, dizer que é uma qualificação bastante apurada. Eu tenho 2 faculdades, mestrado, doutorado por concluir, 4 pós-graduações. Mas existem pessoas que entendem que a vida em Portugal é você fazer residência para imigrante. Diz, não, eu entendo, eu faço, eu aconteço, e começa a praticar o exercício irregular da profissão. E começa a se ofertar no mercado. E existem pessoas que contratam essas pessoas, mesmo que elas sequer tenham registro na ordem de Portugal, ok? Só tem registro na ordem do Brasil.
O que tem de gente fazendo isso é assim. E essas pessoas sabem que elas estão irregulares em relação ao exercício da profissão. O que acontece? Abaixam o preço do serviço. Então, o meu cliente que entra em contato comigo começa a barganhar comigo. O que aconteceu? O meu serviço, a minha atividade profissional, sofre uma deterioração no mercado. Então, pense bem, se chega uma pessoa para trabalhar no mercado regular de Portugal, o imigrante vem, olha, eu tenho qualificação, eu tenho faculdade, eu tenho isso, tenho aquilo. E tem um outro que vem também, para disputar o mesmo emprego. Um diz, olha, mas eu não trabalho por menos do que X valores. Aí vem o outro e diz assim, não, eu trabalho sábado, domingo, feriado, eu trabalho inclusive por menos do salário mínimo. O patrão explorador contrata essa pessoa. Não regula a atividade profissional dessa pessoa, sequer paga a segurança social dessa pessoa. Tem tanta gente que desconta do salário do funcionário e não paga a segurança social. O funcionário só vai descobrir isso quando ele foi demitido, mês depois, que vai lá, olha, tá devendo, não tem contribuição, aí entra com processo para poder cobrar a empresa. Isso acontece. Por quê? Do mesmo jeito, só existe, gente, o explorado porque existe o explorador. Então, eu, Priscila, fazendo uma análise econômica dessa legislação, não concordo. Isso vai tornar precário, precarizar, não sei se essa palavra existe, mas enfim, vai tornar precário o mercado, a oferta de mão de obra, vai reduzir a qualidade dos profissionais e, consequentemente, a gente reduz o poder de consumo da população. Reduzir o poder de consumo da população, sabe o que significa? A população vai querer comprar menos. Comprar menos significa menos fomento ao desenvolvimento econômico do país. Por conta de um item como esse. A coisa boa é que na proporcionalidade nós não representamos significativamente a população de Portugal. Como eu disse para vocês, se hoje tem 300 mil brasileiros registrados, a gente pode dizer aí que se tiver 600, se tiver 500 mil de brasileiros em Portugal, comparado à população do censo, que é em torno de 14 milhões, nós não representamos uma parcela tão vultuosa assim, mas isso cria um estigma no mercado que eu não acho favorável. Primeiro ponto é a minha análise econômica, social da situação. Agora vamos para a análise prática? Você ser dispensado de apresentar meios de subsistência significa que você pode pegar suas economias de 300, 400, 500 euros e se aventurar pelo mundo? Não! Não! Você tem que ter consciência que para que você emigre é preciso ter estrutura. Estrutura, porque senão não adianta nada. Você vai gastar dinheiro, você vai gastar passagem, você vai chegar aqui, vai se iludir e vai passar necessidade. Ok? Não se iluda com relação a isso. Eu recomendo para as pessoas que fazem a análise de viabilidade do visto D7 que elas não tenham o mínimo existencial vezes 12, que elas tenham o dobro disso. E para quem vem com família, que você acresça mais 30%, 40% naquilo que a lei exige. Ah, Priscila, mas você acha que a gente vai viver como rei? Não. Se você é imigrante, esteja preparado para as intempéries da vida, porque senão vai acontecer que numa pandemia, mercado fecha, aí o que você faz? Volta pro Brasil, mas eu já gastei minha economia, já vendi minha casa, aí você faz como? Vai ser um desabrigado? A gente não sabe. Quem diria que lá em 2019, em novembro, ia surgir um vírus na China que ia mudar a economia do mundo? E aconteceu aqui em Portugal de ter mais de 20 mil pessoas que foram embora. É gente pra caramba, é uma família de brasileiros, assim. Era um mar de gente no aeroporto. Crianças dormindo porque não tinha voo. Gente, aquilo foi o caos. A gente está isento de um novo caos? Não estamos isentos de novo caos, a verdade é essa. Não estamos isentos. Olha, por acaso, 2019 surgiu o Covid, né? Novembro, e a China escondeu, enfim, não sei o quê. E depois explodiu pelo mundo. Agora surgiu essa tal do vírus da varíola do macaco, né? Eu digo para vocês, que bom que esse vírus não é letal. Mas existem pessoas que realmente morreram com o sistema imunológico mais fragilizado.
Ou seja, a natureza está nos mostrando que a humanidade não está preparada para todas as situações que oferecem risco de morte, né? Então, numa situação dessa, mexe com a economia. Estamos no meio de uma guerra que afeta os combustíveis subindo, gás subindo. Gente, pela primeira vez na história de Portugal, na história da Europa, o gasóleo, que é o diesel, está mais caro que a gasolina. Eu estava conversando com uma pessoa da área de transporte, o caminhão que é abastecido com gás natural, né, que é uma categoria específica para caminhões, há 2 anos atrás custava 80 cêntimos, agora está custando 5,45. Esses caminhões que funcionam à base do gás natural, eles estão parados na fábrica, porque é insustentável. Então, veja, por uma questão de cautela, não se fie nessa dispensa de apresentação de meios de subsistência, para que você não faça parte da massa de imigrantes que vem para cá e, ao invés de melhorar de vida, piora. E essas coisas só acontecem com pessoas despreparadas. Então não é uma questão, olha, mas eu quero entrar, se o CEF não exige mais, não interessa, não é pela obrigação que o CEF impõe a você, é porque você é a pessoa que tem que cuidar de si mesmo e você se preocupa com a sua vida, você se preocupa com a vida da sua família. Você não saiu do Brasil para se aventurar, você saiu do Brasil para começar uma vida nova com base, com estrutura. Então, traga meios de subsistência viáveis. Não é para você ficar o tempo do visto, é para você conseguir se estabilizar aqui, ok? Porque no começo, você pode começar a trabalhar e ganhar um salário mínimo. Com o salário mínimo, você não vai conseguir, se você vem sem os meios de subsistência, montar a sua casa. Você vai viver sem geladeira? Você vai viver sem cama, sem colchão, sem... Você está entendendo que a coisa ela não pode ser feita na emoção, no romantismo? É preciso, evidentemente, de um planejamento? Agora vamos lá. Um outro ponto aqui, que é de suma importância, em continuação ao artigo 54, também falando sobre meio de subsistência, é que essa lei abrange os nômades digitais, tá? As pessoas que são o trabalhador remoto. E como é que é? Ó, a lei vai permitir o exercício de atividade profissional subordinada ou independente, ou seja, você pode abrir um negócio e ter contratos com outras empresas, prestada de forma remota a pessoa singular ou coletiva, ou seja, pessoa singular ou coletiva com domicílio ou sede fora do território nacional. É a mesma coisa. Ter essa liberdade de trabalhar remotamente eu achei maravilhosa. O único problema é a pessoa achar que ela vai conseguir autorização de residência para a CPLP sem os meios de subsistência mínimo. Isso não vai acontecer, ok? Então, faça o cálculo considerando que você tem que ter o salário compatível com o meio de subsistência português, e aí eu indico que você ganhe no mínimo R$5.000. Por quê? Para você ficar protegido das flutuações do câmbio, tá? O câmbio aqui, ele é muito instável. Acho que anteontem o euro chegou a 5,4. Hoje já tá 5,31. Teve um momento da pandemia que chegou a 6,80. E eu acho que teve algum outro momento que chegou a 7,20. Eu não me recordo. Mas se você faz esse cálculo, dentro desses extremos, hoje, aquilo que significa 4.000 euros aproximadamente, R$4.000, que significa o mínimo existencial de Portugal do salário mínimo, se ele estivesse no momento de pandemia, ele ia significar 565, ou seja, ia significar bem menos do que o mínimo existencial. Então, você não ia conseguir fazer o que é necessário para você ter autorização de residência, que abarca esse tipo de visto. Então, é bom. Olha, eu quero que vocês percebam o seguinte, eu estou muito feliz. Muito feliz, porque isso é mercado para mim. É mercado. Se é um mercado cheio de novidades e cheio de permissões,
Eu tenho que ficar feliz, mas a minha felicidade, sabe aquela felicidade é controlada? Eu quero muito que Portugal seja bom para você. Eu quero que você fale bem de Portugal. Eu quero que você indique Portugal para os seus amigos. Mas isso só vai acontecer se Portugal realmente te abraçar e você vivenciar o melhor de Portugal. Isso não vai acontecer se você vier para passar dificuldade. Consegue perceber isso? É por isso que eu quero que você tenha toda a cautela para tratar esse visto. Eu quero fazer muitos vistos desse. Incontáveis. Quero muito. Mas eu quero fazer para as pessoas que realmente têm condições de viver aqui. De modo que a aventura de morar em Portugal não seja frustrante para você. Que você consiga efetivamente dizer, mudei de vida, é maravilhoso, eu estou muito feliz. Esse é o meu desejo. Vocês perceberam? Então, do ponto de vista social, econômico e jurídico, a gente precisa fazer essas análises. A partir do dia 26 de setembro, eu acredito que o consulado já esteja apto a tratar essa modalidade de visto. E se você tem interesse em fazer isso através de um serviço de consultoria, que é o que eu mais indico, porque, como eu falei, existem elementos subjetivos do seu processo de imigração, que não é só cara crachá, e eles influenciam muito no seu processo. Você pode entrar em contato conosco. Uma outra coisa que eu preciso abordar é com relação ao número de contribuinte, tá? Esse estado aqui, dessa lei, ela veio muito próximo a uma alteração do regime fiscal aqui de Portugal, que disse o seguinte: agora, para que você consiga obter o seu registro de NIF, né, o número de identificação fiscal, você não precisa de um representante fiscal. Isso vale para essa legislação? Não. Querido, por quê? Porque a permissão de você não precisar de um representante é apenas para os casos, você sendo brasileiro, em que você não venha trabalhar. Se você vem trabalhar, e é justamente isso que você vem fazer através desse visto, é imprescindível um representante fiscal, e se você não tem ele nomeado, você está sujeito a multa. Ok? Porque tem muita gente espalhando falsas notícias na internet. Se você observar a lei, que tem chamadas sensacionalistas só para ganhar seguidor, engajamento e tal, essas coisas que essas ferramentas ensinam aí, e é muito perigoso, porque se você não elege corretamente seu representante fiscal, isso por si só já é um grande inconveniente, ok? Fique atento também para uma outra coisa. Quando você tirar a sua residência, efetivamente através autorização de residência para a CPLP, é importante que você troque a sua representação. E é importante, uma vez que você tenha essa disposição, porque senão você paga uma série de tributos que não são que não são aplicados a residentes. Então tem muita gente que não sabe disso, coloca qualquer pessoa para ser representante, o representante também não sabe informar sobre a legislação fiscal de Portugal, e aí sabe o que acontece? No final do ano a pessoa é premiada com uma cartinha dizendo: você deve 2.000 e poucos euros às finanças. Como? Isso é de quê? Querido, isso é só pela falta de informação. Aí, uma outra questão. Mas como é que eu faço para pagar isso? Vou te dizer, as finanças entram com o processo executivo, o seu representante vai ficar com a sua correspondência, vai enviar para esse local é a residência dele, ele não vai te avisar, você vai ser dado como intimado, sem responder ao processo. Um dia, de repente, você está num restaurante, vai passar o seu cartão. Ué, o que aconteceu? Meu cartão não passa, sua conta foi bloqueada. Simples assim. Minha conta foi bloqueada? De quê? Isso é numa sexta-feira, à noite. Você fica sem dinheiro, no meio do final de semana. Ok? Você chega na segunda-feira, tentei ao banco. Aí o banco avisa pra você: olha só, tem uma penhora aqui das finanças. Penhora? Finanças? Como assim? Nunca nem fui intimado, não recebo nada. Não... querido, é assim que acontece.
Aí você vai lembrar, caramba, então, né, tem um representante fiscal. Aí você vai entrar em contato com o representante fiscal. Ele não é mais o mesmo, ele não tem o telefone, ele mudou de endereço, ele não te comunicou, você nunca recebeu nem a senha para você ter acesso às finanças e controlar a sua vida fiscal em Portugal. Ah, Priscila, você só tá me dando notícia ruim. Não, eu tô te colocando naquilo que é realidade. Vocês não têm ideia do número de casos em que isso acontece. Mas são muitos, muitos, muitos. Vou reforçar, muitos. Porque existem pessoas que irregularmente, ou seja, sem autorização, e a Ordem dos Advogados está indo contra essas pessoas, o Ministério Público também, que elas não têm a autorização para exercer representação fiscal, porque elas não podem fazer disso profissão, porque elas não têm a habilidade técnica para funcionar como procuradores, e isso chama-se aqui na advocacia portuguesa que você não pode, procuradoria ilícita. Você não pode... Ah, acho que eu fechei aqui. Mudou a luz do negócio, sim. Deixa eu abrir de novo, senão vai ficar... A procuradoria ilícita é quando uma pessoa que não é solicitador e não é advogado, exerce de forma irregular uma atividade que é exclusiva desses profissionais, ok? Então, quando você chega e vê anúncios, olha, eu tiro NIF e tal, então, quanto é? Que a pessoa está exercendo irregularmente uma profissão para a qual ela não é habilitada, ok? Faz disso um comércio, não registra o imposto referente a um serviço, porque se ela está prestando um serviço, ela tem que ter, primeiro, atividade específica para a prestação do serviço. Segundo, a habilitação técnica autorizada pelas instituições que fazem o controle da atividade profissional em Portugal. Terceiro, tem que emitir recibo, ok? Uma vez que ela não faz nada disso, ela está sujeita a uma série de penalidades. E são essas pessoas são esses indivíduos que as pessoas chegam aqui em Portugal, ah, não, eu conheço, então, eu tirei NIF lá com uma menina no Porto que ela cobra 20 euros. Vai, querido, vai mesmo, vai. Vai ver o que vai acontecer depois, quando você receber aquela multa, como eu te falei, de 2, 3, tem gente que recebe multa de 7.000 euros, dependendo da atividade profissional que exerce. Por quê? Existem pessoas que vêm para cá para ser, por acaso, um profissional assalariado, né? Vai receber um salário mínimo. E aquelas que vêm para cá para ter uma profissão mais abastada, por exemplo, na área de informática, na área relacionada a serviços de saúde, enfim, que ganha 3, 4 mil euros. Você acha que essa multa dessa pessoa vai ser de quanto no final do ano? Porque ela não regularizou a sua representação fiscal, porque ela não fez aquilo que precisava fazer, ou seja, não foi devidamente autorizada ou orientada. Por quê? Ela tirou o NIF com uma pessoa que não tem a regularização da atividade profissional. É isso que pode acontecer. Então, lembrando, se você vai usar esse visto, ele é referente à atividade profissional. É um visto para você trabalhar, seja independente, seja subordinada. O seu NIF é indispensável com representação fiscal, enquanto você não tiver um título de residência, ok? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.